Texto escrito por Mara Virgínia, inspirado no livro do Gênesis, do capítulo 37 ao 47, sem vínculos religiosos, teológicos ou ideológicos, apenas um mergulho na palavra do Senhor. E agora, José? Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, recebeu em sonhos a confirmação da promessa que Deus Yahvé fez ao seu avô Abraão de que ele seria o pai de muitos povos. E após esta revelação, Deus disse a Jacó que ele seria o pai do povo de Deus. Por isso, deixaria de se chamar Jacó para se chamar Israel, que significa povo de Deus. Jacó, ou Israel, teve muitas esposas, mas a que ele mais amou foi Raquel. Raquel deu-lhe 2 filhos, José e o Benjamim. Jacó teve ao todo 12 filhos homens, sem contar as mulheres. Uma alusão às 12 tribos de Israel. Dentre esses 12 filhos, o que ele mais amava era José, o primogênito da sua amada Raquel. Quando José completou 17 anos, Jacó, seu pai, deu-lhe um manto colorido com 7 cores. E isto representava a investidura e a bênção de Jacó ao seu filho José como primogênito e chefe da tribo de Israel. Isso provocou grande ira e revolta entre os irmãos de José mais velhos. Mas Deus estava com José. Por isso, o seu manto tinha 7 cores, para representar os 7 dons do Espírito Santo que o acompanhariam por toda a sua vida. Os irmãos de José planejaram então matá-lo e lançaram-no numa cisterna para que ali ele morresse. Mas desistiram da ideia quando viram uma caravana de mercadores do deserto. Decidiram então vendê-lo aos mercadores para que o levassem como escravo para terras bem distantes. E agora, José? Não esqueçam, Deus cobriu José com o manto da graça antes da desgraça. Para justificar o desaparecimento de José, os seus irmãos mataram um cabrito, sujaram toda a sua túnica colorida com o sangue deste cabrito e o levaram ao pai, dizendo que José havia sido devorado por um animal selvagem. José, então, foi levado pelos mercadores ao Egito, onde foi vendido como escravo a um general do exército egípcio. José crescia dia a dia em graça e sabedoria, e diante do general passou a ter grande confiança, a ponto deste entregar-lhe a administração de todos os seus bens e vestir em José a capa do mordomo principal. Mas a esposa do general apaixonou-se pelo belo e inteligente José e quis cometer com ele adultério. No entanto, o caráter reto e firme de José jamais permitiria que ele traísse ao seu Deus e ao seu amo. No entanto, a sua capa de mordomo principal ficou na cama e nas mãos da mulher adúltera. E agora, José, onde está a tua capa de mordomo principal? E a mulher não perdoou a rejeição de José e usou a sua capa de mordomo para acusá-lo diante do marido pelo crime que ela mesma quis cometer. E a falsa acusação da mulher do general
levou José à prisão. O dom do espírito de temor a Deus estava com José, e isto levou a perder todas as regalias da casa do general. E agora, José, que fazer? Mas o manto da bênção do seu pai e a unção de Deus permaneciam na alma, no espírito de José, pois Deus é fiel. Por isso, o dom da sabedoria, do discernimento, da revelação permaneceram com José. O governador da prisão, reconhecendo nele o seu caráter justo e reto, deu-lhe o cargo de administrador do cárcere. Lá na prisão, José costumava interpretar os sonhos e pesadelos dos que ali estavam, com muita sabedoria e com muita ciência, e a sua fama se alastrou por todo o Egito. Passado algum tempo, o faraó teve duplo pesadelo. Primeiro, saíam do Nilo 7 vacas gordas, que se punham a pastar. Em seguida, saíam 7 vacas magras, que engoliam as vacas gordas. No segundo pesadelo, via florescer 7 espigas de trigo, cheias, robustas, bonitas. E em seguida, floresciam 7 espigas mirradas, que engoliam as primeiras. Como ninguém soubesse interpretar os sonhos do faraó, trouxeram-lhe José, que costumava interpretar sonhos na prisão. Ungido pelo dom da ciência e da revelação, José contou ao faraó o significado dos seus sonhos. Disse-lhe que viriam 7 anos de muita fartura e depois viriam 7 anos de muita seca. Nesta ocasião revelou-se também em José o dom divino do conselho, pois ele orientou o faraó a tomar as medidas certas e corretas para evitar a catástrofe da fome no Egito. O faraó ficou surpreso com a capacidade, com a inteligência, com a sabedoria e o discernimento de José e resolveu elegê-lo o governador do Egito. Para isso, vestiu-lhe o manto do homem mais poderoso no Egito depois do faraó. E este manto ninguém tirou de José. Mas a história de José não acaba aqui. Ele ainda terá que percorrer o caminho do 7º dom do Espírito Santo, o da piedade. Mas este é assunto para uma outra história. Todo personagem bíblico é a minha história, é a tua história. Mas não apenas o José. Somos também, muitas e muitas ocasiões, os filhos traidores de Jacó, que no calor de uma disputa não hesita em lançar ao fundo do poço um irmão ou mesmo vendê-lo a mercenários como escravos, a fim de que o levem para longe. Quantas e quantas vezes roubamos os mantos dos nossos irmãos para manchá-los com o sangue impuro de cabritos ou com o fel dos nossos próprios pecados. Mas tem um manto que ninguém tira de nós. A exemplo de José, também nós recebemos o manto dos 7 dons do Espírito Santo no dia do nosso batismo. Mas eu pergunto, o que fazemos com estes dons durante a nossa vida? Nós o exercitamos ou os deixamos perder-se no vácuo do tempo? Ah, Senhor, dá-me a graça da fé incondicional na vossa providência divina, para que eu viva aqui e agora a graça dos vossos dons. Amém. Imagens retiradas da internet e da Pinterest.com.
Agradeço a todos.